Essa é mais uma aula sobre o que vocês devem entregar no período do dia 10 até o dia 5 de setembro. Foi postada uma primeira aula idêntica a esta sobre o que é para postar. Este documento que eu estou apresentando, ele está em avisos como modelo. Aqui você vai inserir o seu nome, sua matrícula, escrever trabalho de conclusão de curso, orientador. O que vocês vão entregar até o dia 15 de setembro? Como eu expliquei na aula anterior, os temas vocês vão definir. Podem ser um tema, 2 temas, quantos temas vocês quiserem. Eu dei o exemplo na primeira aula de 2 temas. Agora eu vou inserir mais alguns temas, tá? Então aqui eu tenho treinamento de força e saúde musculoesquelética. Em quem? Em adultos jovens. Então aqui eu tenho o tema treinamento de força e saúde musculoesquelética. E o outro tema, adultos jovens. Qual a questão norteadora que esses 2 temas me apresentam? Quais os efeitos do treinamento de força sistematizado sobre a saúde musculoesquelética de adultos jovens? Então, aqui, eu, Fábio, tenho a curiosidade de pesquisar sobre treinamento de força em adultos. Ponto, beleza. Então, eu pego este documento, tá? Insiro os meus temas, a questão e a definição dos temas. Eu solicitei que elas devem ser em 2 laudas. São 2 folhas para as definições, tá? Vou apresentar como serão novamente, né? Vou apresentar novamente como serão essas definições. Automaticamente, quando eu criar uma questão norteadora, quando eu criar um questionamento científico, eu tenho um objetivo geral. Qual é o objetivo geral? Analisar a influência do treinamento de força na saúde musculoesquelética de idosos, de adultos jovens. E os objetivos específicos. Eu, obrigatoriamente, para este trabalho, eu devo formar 3 objetivos específicos. O primeiro, identificar adaptações fisiológicas decorrentes do treinamento de força. Segundo, comparar diferentes métodos de treinamento de força e seus efeitos na saúde musculoesquelética. E o terceiro, avaliar as implicações do treinamento de força para a prevenção de lesões. Então, eu pensei nos temas. Meu tema, vocês vão definir o tema de vocês. Eu não vou indicar tema nenhum. Vocês vão definir. Definir meu tema, tenho que ter uma pergunta. Por quê? Eu tenho que ter uma pergunta, porque no final do trabalho, essa pergunta deve ter sido respondida. Ponto. Quando eu crio uma questão, eu tenho um objetivo geral e alguns objetivos específicos. Neste caso, eu vou apresentar o geral e 3 específicos. Podem ter mais específicos? Podem, sem problema. Mas um mínimo de 3 objetivos específicos, tá? Agora vamos falar das definições. Como serão essas definições? Logo na outra folha, vocês vão verificar que eu solicito para o primeiro tema 10 autores, de 2010 até 2025, e aí eu inicio com as definições. O treinamento de força pode ser definido, pá. E aí, claro, né? Toda definição tem que conter a sua referência. Tudo bem? Ninguém criou nada, todo mundo só copia as definições. Ah, professor, mas você pediu 2010 e aqui está 2008.
como eu falei na outra aula, existem autores que são clássicos. Então, os clássicos eu posso utilizar, mesmo fora dessa data. Por quê? Porque a definição de treinamento de força é muito antiga. A outra aula, eu exemplifiquei treinamento de força em idosos. Aqui é treinamento de força e adultos jovens. Então, quando nós temos um tema, exemplo, treinamento de força, ginástica laboral, treinamento de flexibilidade, coisas que são que já tem algum tempo na nossa literatura científica, alguns autores anterior a 2010 já falaram sobre isso. Então não tem problema eu utilizar essas definições com autores antigos. Tudo bem? Sem problema nenhum. Então, para o primeiro tema, eu vou criar duas laudas. Tá? Aqui eu botei só um exemplo de uma página só, mas vocês vão criar duas. O segundo tema é o quê? Adulto, jovens. Então, eu busco na literatura mais de 10 autores com a definição de adultos jovens e crio mais duas laudas, tá? E as referências nas normas ABNT, onde eu procuro as definições, como eu expliquei na última aula, no site PubMed, no site Cielo, na Bireme, no Google Acadêmico. Então, esses sites são norteadores para vocês procurarem todos os artigos que a comunidade científica produz. Então, eu abro o PubMed, eu abro o Cielo e coloco lá, treinamento de força, ponto. Eu abro o PubMed e coloco lá, adultos jovens. Tem todos os artigos em inglês, em português, espanhol, no idioma que vocês quiserem. Como esse documento está postado? Ele está postado assim, ó, em branco, certo? Ele está assim, ó. Aqui deixa as duas laudas, aqui assim, o objetivo geral, e aqui tem 3 pontos, né? 2, 3, está assim. E aqui embaixo, né? Não temos também as definições, certo? E aqui, no tema 2, também não temos as definições, tranquilo? Então, essa aqui está na outra página. E as referências também, claro, não tem descrita no modelo. O modelo segue assim, em branco. Nome do aluno, matrícula, disciplina, orientador, tema, vou inserir os meus temas. Questão norteadora, vocês vão inserir. As definições, vocês vão procurar nos sites. O objetivo geral vai ser aplicado, os 3 específicos. 2 páginas para o tema 1, 2 páginas para o tema 2 e as referências bibliográficas. Tá? Então, esse primeiro trabalho é para ser postado no dia 10, como eu expliquei anteriormente. Para quê? Para que vocês possam postar e eu ajustar algumas coisas e retornar para vocês e vocês postarem até o dia 15. Tudo bem? Quem quiser postar no dia 15, também não tem problema, né? Porque como a aula 1 foi muito explicativa e é simples essa primeira entrega, e eu estou repetindo a aula 1 aqui, só para relembrar, né? Porque alguns alunos eles têm algum problema de entendimento em relação a o que foi passado. Então, se cada aluno pegar a aula 1 e esta aula e assistir, consegue concluir o trabalho no dia 10 até o dia 15. E, claro, quem já viu anteriormente a primeira aula já tem o trabalho montado e vai postar o trabalho sem nenhum problema. Tá? Então, agora eu vou parar a gravação para postar esta aula nos avisos.